Na verdade, é uma pergunta, né? A contribuição, ela é obrigatória? Eu tenho pregado nesses últimos 4 domingos a respeito de finanças. Comecei desde lá, né, da importância de se ver o dinheiro de forma correta. Falei sobre como deixar de ser escravo das dívidas, como deixar de ser pobre. Na última semana eu falei sobre o problema da preguiça, como que a preguiça nos atrapalha, é um pecado contra Deus, o Criador, que nos ordenou a trabalhar, e trabalhar muito, diz a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre contribuição, que também é um assunto da Escritura, faz parte de finanças também, mas vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para ensino, exortação, repreensão e por aí vai. Eu sei que falar a respeito de contribuição, falar a respeito de dízimos e ofertas, via de regra, você já começa meio tendo que se defender por conta de desvios, roubalheiras, picaretas que aparecem durante a história da igreja, fazendo aquilo que é errado. E às vezes o pastor, ele deixa de pregar o que é certo, abençoar a igreja, simplesmente por conta de pessoas que uma vida inteira fizeram aquilo que é errado. Eu sei que os desvios e os excessos, eles fortalecem demais a oposição, porque quem aqui, né, não lembra de escândalos do tipo pastor cobrando trízimo, não é nem dízimo, trízimo, do povo, enquanto ele tinha fazenda e milhares de cabeças de gado. Aí assim fica fácil, claro. Eu sei que esses escândalos é justamente o que as pessoas gostam, porque escândalo se espalha rapidamente. É normal você ver notícias de que pastor que roubou a igreja sai pipocando aí para a internet, todo mundo compartilha. É normal. Agora, dificilmente você vai ver notícias do tipo, pastor deixa o seu serviço estabilizado, assume uma igreja minúscula, vende almoço para comprar janta, não tem nada. Esse tipo de coisa não sai na mídia. Por isso, nós não podemos, né, ir para extremos. O discurso que, na verdade, muitos querem ouvir é, olha, estamos desobrigados da contribuição. E o que eu quero mostrar hoje é que, de fato, aquilo que a Escritura ensina a respeito deste assunto, eu tenho certeza que, assim como as outras pregações, elas servem para que o povo de Deus seja abençoado, esta da mesma forma, não tenha dúvida. Então, eu quero começar falando primeiro de alguns desvios em relação aos dízimos e ofertas. E o primeiro princípio é esse aqui. Qual que é o primeiro desvio que as pessoas têm em relação aos dízimos e ofertas? É por conta que muitos, eles usam uma manipulação, de fato, para arrecadar dinheiro. E por que eu digo isso? Em muitos lugares, infelizmente, é até triste dizer, mas o principal momento do culto não é o chamado ao arrependimento, mas é o chamado à contribuição. O culto, ele é medido se ele foi bom ou ruim, não pela quantidade de pessoas que se arrependeram de seus pecados, entregaram sua vida a Jesus, estão sendo transformadas por Deus. Mas ele é medido se ele foi bom com base no quanto que se arrecadou. O objetivo é arrecadar e arrancar o último centavo das pessoas. E para isso, todo tipo de artifício mundano é usado. Claro, você já deve ter visto alguns absurdos, pessoas que elas tentam através do medo, da culpa, da ganância, quase que obrigar as pessoas a contribuir. Uma vez eu vi um pastor dizendo que, olha, se sua vida está uma desgraça, está devagar, é porque via de regra você oferta pouco. E os irmãos que conferem aqui as ofertas, isso aqui é fato venérico, como diriam, é fato verídico. A nota que mais tem no gasofilácio, sabe qual é? Adivinha? 2. É azulzinha, só que não é de 100, infelizmente, né? E eu já vi pastor dizendo isso. Está vendo? A sua vida está devagar porque a sua vida é ofertar tartaruga. Por isso caminha lentamente. Claro, né, essas artimanhas, essas coisas absurdas aí não fazem parte da palavra de Deus. Mas em muitos cultos, de fato, o poder é medido pela quantidade de dinheiro que entra. E o objetivo é errado. O culto perde o sentido. Quantos não usam de uma forma maquiavélica o exemplo de Abraão que sacrificou o seu filho? Lembra? O único filho, ele vai, sacrifica.
Eles usam este exemplo dizendo: e você? Não vai sacrificar o seu Isaac aqui? Hã? O que é o seu Isaac? É aquele carrinho velho de 80 mil? Eu já vi pastores dizendo isso, carrinho velho de 80 mil. Esse caminhão de 200 mil, o que é isso para Deus? O seu Isaac talvez seja a sua poupança? Sacrifique. Pergunta se ele sacrifica. Ele não. Então, eles usam essa artimanha justamente para colocar medo nas pessoas. E eu falo para você que a pressão psicológica é tão grande, que uma vez o irmão, ele saiu de nossa igreja e foi para uma dessas igrejas aí, rapidinho voltou. E aí, irmão, o que aconteceu lá? Falei, pastor, quase que eu dei meu carro. Falei, sério? A pressão era tão grande, que deu até tremedeira. Levo, não levo. Falei, devia ter levado para você aprender a parar de ser trouxa. Quem foi sair daqui, né? Mas a pressão psicológica é absurda para que as pessoas possam contribuir de todas as formas. Eu sei que outros são menos ousados, não têm coragem. Nós estávamos na reunião de oração de homens aqui sexta-feira, e os irmãos me dizendo, olha, eu via lá o pastor falando assim, olha, 10 mil, quem tem para ofertar aí? E parecia, gente, impressionante, parecia. Pressão psicológica o tempo todo. Mas eu sei que tem uns que eles talvez são um pouco menos gananciosos, ou têm um pouco menos de coragem, a ponto de dizer que você acha realmente que Deus vai se alegrar se você ofertar aqui e ficar devendo as Casas Bahia? O que é mais importante? A casa de Deus ou a Casas Bahia? Ou a loja 100? Você esquecendo daquele princípio básico também que a Escritura não nos ensina a ninguém dever coisa alguma? Não devemos dever nada a ninguém. Esse tipo de erro leva muitos a acharem que todos são assim. E é claro, nós não estamos aqui para manipular ninguém. Na verdade, se você é membro da nossa igreja há um bom tempo, você sabe, falamos relativamente pouco sobre dinheiro. Irmãos me cobram, pastor, não falou de dízimo hoje de novo. Eu esqueço, literalmente. Tanto é que agora eu falei, Robson, faz uma escala, põe os irmãos para falar, porque estão me cobrando que a gente fala pouco desse assunto. Porque é um assunto bíblico e faz bem a nós se formos obedientes. Portanto, dízimo e oferta, eu e você devemos lembrar que eles não funcionam, nem devem funcionar como barganha. Se você faz isso, se você é fiel para tentar fazer uma troca com Deus, você está agindo com a motivação errada. Eu sei que há o princípio da semeadura, como Paulo vai dizer, aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Tem esse princípio? Claro que tem. Lembra quando Paulo vai dizer em Gálatas? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Mas daí, de orar para Deus abençoar a nossa fidelidade, para barganhar com Deus, há um abismo intransponível. Devemos olhar para a Escritura, o que ela fala sobre finanças, da forma mais correta e bíblica possível, porque igreja não é casa de investimento. Não é um lugar onde você investe para receber algo em troca. Isso chama-se bolsa de valores, criptomoedas e tantos outros investimentos. Mas não igreja. Estou dizendo que você não deve orar para Deus abençoar as suas finanças? Claro que não, devemos. Mas a nossa fidelidade não deve ter apenas este objetivo, ou só este objetivo. Claro que não. Uma vez eu vi uma moça que de fato, ela processou a igreja. Essas igrejas, sabe, que pede dinheiro o tempo todo? Não vou falar o nome aqui agora, para não ser antiético. Não vou falar. Mas a moça, ela foi e processou a igreja. E eu estou lendo lá a matéria. Por que ela processou a igreja? Porque o bispo tinha prometido que aqueles que trouxessem X de oferta na fogueira santa, você sabe qual que é, né? Eu acho que em 6 meses ia receber 3 vezes mais. Eu, diante de uma proposta dessa, falei, gente do céu, eu vou investir tudo que eu tenho lá. 3 vezes mais em 6 meses. Qual o rendimento? Qual a aplicação desse tipo de coisa? Nenhuma. Então a moça, ela estava processando essa igreja. Por quê? Porque não se cumpriu de acordo com aquilo que o bispo falou. Eu pergunto para vocês, quem é pior na história? O bispo ou a moça? Os dois. Os dois se merecem. Um é mentiroso, preocupado apenas com a arrecadação, e a outra preocupada apenas com investir para ter para si. E não para ver o reino de Deus de fato se expandir. E se a manipulação ela existe na igreja com o objetivo de arrecadar, é óbvio que nessas igrejas não vai haver transparência, mas de forma alguma. Relatório financeiro? Claro que não vai ter.
Nessas igrejas, via de regra, o dinheiro é quase que patrimônio do pastor. Em algumas, até a conta da igreja está no nome pessoal dele. Até isso eu já vi. Mas ainda que não esteja, em muitas igrejas, o dinheiro é quase que patrimônio do pastor. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como é administrado, não há relatório de nada. Isso eu digo não apenas de grandes igrejas. Igrejas pequenas também fazem isso. Perto de onde eu morava, à esquina havia uma igreja e alguns membros de lá vieram para a nossa. E eles me diziam que na hora das ofertas, passava aquele saquinho, como que chama aquele saquinho mesmo? Não lembro. Como? É o foge para oferta? É, aquele saquinho de colher oferta, sabe? Uma que querendo ou não já fica meio ruim, né? Tá na sua cara assim o negócio. Daí nessa hora as pessoas abaixam o olho. Ora, fica sem graça, às vezes não quer contribuir, né? Aí fica passando ali, e os obreiros passavam de fileira em fileira, ia. E a esposa do pastor já ficava no fundo da igreja. O saquinho já vinha para a mão dela, ela já ia para o porta-mala do carro e colocava ali, ninguém sabia de nada. Nada. Eu falo para você que eu conheço o pastor de lá, o pessoal de lá, e sei onde é. Assim, infelizmente, em muitos lugares. E o pior ainda, sabe o que era? No final do culto, o pastor pegava a conta de água. Olha, enquanto Deus não tocar o coração de alguém aqui para pagar essa conta de água, não vai acabar o culto. E, meu Deus, para que serve a arrecadação da igreja? Se não é para pagar as contas da igreja. Em 2 Coríntios 9, Paulo ele levanta uma oferta para as igrejas ali da Judéia, e você vê que, em vez dele mesmo levar esta oferta, ele nomeia algumas pessoas para que essas pessoas pudessem levar, mostrando ali de fato integridade. Olha, outras pessoas façam isso, porque o ideal é que de fato o pastor ele não cuide de tudo, principalmente das finanças, mas que os irmãos façam isso. E eu digo irmãos no plural. Porque não pode ser só o pastor e o puxa-saco do pastor. Daí não adianta nada, né? O ideal é que, de fato, outras pessoas façam esse tipo de coisa. Por isso que mexer com finanças sozinho, a tentação de se passar a mão é enorme. Agora, quando outras pessoas fazem e há relatórios, fica muito mais difícil. É por isso que aqui na nossa igreja, hoje, infelizmente, né, tem diminuído cada vez mais a questão do dinheiro físico que se é ofertado. A maior parte da nossa igreja, a arrecadação é via Pix, transferência, por aí vai. Mas quando se é contado, se abre o gasofilácio aqui, eu quase nunca conto. Normalmente há dois irmãos, acho que a semana passada foi quem? Foi o Robson e o Adailton, não foi? Os irmãos contam, dão a assinatura deles, marcam o valor, só isso. Eu nem conto. Eu só encaminho para o tesoureiro, depois deu tanto aqui, lá e tal, e mostro para ele com a assinatura dos irmãos. E por que fazemos isso? Para tentar fugir da aparência do mal. Porque pastor já tem quase uma peste de ladrão, é quase sobrenome, né? Pastor ladrão, vem junto. Então, aquilo que nós pudermos fazer para fugir da aparência do mal, devemos fazer. Agora, se só o pastor sabe das contas da igreja, só o pastor e a esposa, algo de errado não está certo, gente. Algo deve ser mudado. A igreja ela deve ser transparente. Quando que entrou, para onde que foi, como tem sido gasto. E eu falo isso aqui para todos vocês. Qualquer um de vocês que é dizimista aqui, a hora que vocês quiserem, vocês podem mandar uma mensagem para o tesoureiro, para o líder de pequeno grupo ou para mim e falar assim: pastor, tem como mandar o relatório deste mês para mim? Fazemos questão de mandar. Fica tudo especificado ali, todas as notas, tudo que entra, tudo que sai, tudo. E justamente para quê? Fugir da aparência do mal. E a gente tenta fazer isso, justamente que assim é passado confiança para a congregação e fica mais difícil do pastor, da liderança, tentar assumir com humilzão, né? Não tem como assim? Apresenta relatório para o povo, como você vai esconder? E o tesoureiro, né? Ele pega sempre algumas pessoas por mês ali e manda o relatório para eles. E por vezes ele fala: pastor, não tem o e-mail de fulano, ciclano. E às vezes eu mando mensagem: fulano, manda seu e-mail lá para o tesoureiro para ele mandar o relatório. Os irmãos falam assim para mim: pelo amor de Deus, pastor, não quero ver não. Eu confio. Tá bom, você confia, mas qual o problema de você receber o relatório financeiro? Então receba e não abra se você não quiser, mas não tem problema nenhum. E às vezes até perguntar, né? Pastor, isso aqui, da onde? De onde que veio? Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Segunda coisa, segundo desvio que nós vemos,
São igrejas que precisam ser místicas e até mesmo negociar a palavra de Deus. Você deve se lembrar, na época do catolicismo, quando ali na Idade Média, o catolicismo romano, ele inventou a tal das indulgências. O que eram as indulgências? Era um papel assinado pelo Papa que tinha o poder de perdoar pecados de forma parcial ou de forma total, dependendo do tanto que você dá. Óbvio, né? Você deu pouquinho, só esse pecadinho que é perdoado. Se deu mais, maior quantidade de pecados é perdoado. E o misticismo romano era um absurdo, principalmente, né, um pouquinho antes ali da Reforma. Lutero já vinha vendo aquilo ali, e é tão loucura aquilo que eles faziam para arrecadar, que Lutero mesmo dizia, né, que se vendia lascas da cruz em Roma, lascas da Arca de Noé. Lutero dizia que dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados na Espanha. E é claro, ele estava tirando sarro, né? Porque todo lugarzinho o pessoal fazia, ó, aqui foi enterrado o apóstolo João. E fazia daquilo ali quase que um santuário, com o objetivo do quê? De arrecadar. E as pessoas vinham ali para ver um esqueleto, nem sabiam de quem era, mas eles falavam, é do apóstolo. E cobravam para as pessoas poderem ver aquilo ali. Só que hoje, principalmente os neopentecostais, a única coisa que eles fizeram foi dar uma roupagem nova a esse tipo de heresia que era pregado. Hoje, não se vende mais lascas da cruz. Mas eu já fui em casa que tinha terrinha de Israel, pacotinho assim, ó, de areia. Pastor, isso aqui, a campanha que eu fiz lá, por um salário, eu consegui ver um salário. Terra de Israel, pastor. Eu falei, irmã, querida, se de fato isso fosse verdade, Israel já tinha virado um buraco, chegou lá do outro lado do mundo, de tanta terra que o pessoal traz de lá. O óleo que foi ungido não sei na onde, a rosa, a réplica da Arca de Noé, chavinho não sei das quantas, vassoura para varrer a maldição, até isso. O pessoal inventa muita coisa. Tudo com o objetivo de arrecadar. A bênção para esses foi condicionada a adquirir alguns objetos. Se na época da Igreja Católica eles tinham aquela frase, né? Se uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai, porque era isso que eles diziam na época das indulgências. Quando a moedinha ela cai no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Para quê? Para que as pessoas pudessem doar, comprar, de fato. Então você comprava a salvação para você, para parente seu que já tinha morrido, para parente talvez ia morrer um dia, você podia comprar. Os falsos evangélicos, eles condicionaram a bênção a um sacrifício monetário da mesma forma. Não mudou nada. Se o catolicismo amedrontava as pessoas, eu não sei quando já assistiram aquele filme Lutero, é um filme fantástico. É um pouquinho antigo, mas é muito bom. Assista. Tem uma parte lá que um padre ele faz uma pressão psicológica tão grande nas pessoas para que as pessoas contribuíssem, que, se eu não me engano, o cara acende uma tocha, uma fogueira assim do lado, e ele vai e coloca a mão dele assim ó, no fogo. E ele começa a queimar. Na hora que derrete um pedaço da mão dele, ele tira assim ó, e diz para as pessoas, é isso que vocês querem para os seus parentes que já morreram? É isso que vocês querem para vocês? E a mão dele derretida um pedaço. Tem uma forma de você ser livre disso. Compre a indulgência assinada pelo Papa. A pessoa vendia até a mãe para comprar a indulgência depois de uma dessa. Claro, vamos comprar. Muitos falsos crentes, eles também usam medo para forçar a arrecadação. Não é? Se não der na igreja, vai dar no médico. Quem nunca ouviu essa frase? Gaste aqui. Quanto vale a restauração do seu casamento? Quanto vale a salvação do seu filho? Isso não tem preço. Portanto, tudo que você der ainda é pouco. Dê e dê mais. E se não entregar, ainda te amaldiçoa. É fato que a desobediência, ela é prejudicial a todas as áreas da nossa vida. Não importa qual grau seja. A desobediência ela é prejudicial em relação às finanças também. Todavia, nós não precisamos usar de truques psicológicos para forçar as pessoas a contribuírem. Precisamos apenas ensinar a Bíblia de forma correta, para que as pessoas vejam que a oferta e o dízimo, eles fazem parte do culto a Deus, fazem parte do sustento da obra de Deus, fazem parte do sustento do pastor da igreja, eu vou dizer aqui mais para frente. Então,
Este deve ser o nosso objetivo. Ensinar a palavra de forma correta. Não precisamos fazer como muitos, mercadejar a palavra. No caso, né, fazer comércio mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não precisamos fazer da igreja um comércio para que se tenha arrecadação. Precisamos apenas ser fiéis na pregação do Evangelho e as coisas naturalmente vão acontecer. É claro, né? Da mesma forma que é um absurdo fazer da pregação um comércio, eu acho um absurdo tremendo pastores que, por exemplo, cobram para pregar em outros lugares. Vai aí, vai, só que e tem exigências ainda, não é só dinheiro não. Café da manhã tem que ser fruta assim, melão, tal coisa, toalha branca para o banho, e hoje é um monte de exigência, senão não vai. Da mesma forma que é um absurdo o pastor que cobra para pregar, também é um absurdo igrejas que não abençoam aqueles que vêm pregar de fora, ou seus próprios pastores, porque é isso que nós vemos em toda a Escritura. É obrigação da igreja, obrigação, diz a palavra de Deus, sustentar aquele que a alimenta espiritualmente. É tão certo que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Digno de dobrados honorários. Devem ser aqueles que presidem bem. Em especial, aqueles que se afadigam, trabalham, de fato, muito, em prol da palavra. E aqui, ele faz uma alusão lá ao Antigo Testamento, de que não se deve atar a boca ao boi que debulha, não se deve amarrar a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. E na continuação ele diz: de fato, é com animais que o nosso Senhor está preocupado? Claro que não. É conosco. Pregadores que vêm de fora, nós temos a obrigação de sermos generosos com ele. É isso que nós tentamos fazer, né? Sempre quando vem algum outro irmão, pastor de nossa igreja aqui, e toda vez que eu vou a qualquer outro lugar, mas nunca cobrei um centavo. Mas ao mesmo tempo que nós temos que entender, né? O pastor não pode cobrar para ir pregar. Também devemos entender que é a obrigação da igreja que está recebendo aquele pastor abençoar e contribuir com a vida dele. Porque não é assim que funciona com qualquer outro ofício. Imagina, o pedreiro sai da casa dele e vai resolver um problema de goteira lá na sua casa. Ele vai levar material, ele vai se locomover, ele vai gastar aquilo que ele adquiriu de conhecimento durante tantos anos, e depois ele resolver um problema seu, nada mais justo do que você pagar a ele. Assim funciona com qualquer trabalhador. Agora, com o pastor, as pessoas acham que não pode ser assim. O pastor, ele larga a sua família, que pastor também tem família, se desloca, vai às vezes longe. Ele estudou durante anos para preparar aquele sermão. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, quanto tempo demora para preparar um sermão? Vai, sei lá, uns 20 anos, por aí, porque a gente vai juntando coisa da vida inteira. Você não sente e simplesmente faz do zero. Coisa da vida inteira. Aí o pastor larga a família, abençoa outros, uma bênção espiritual muito mais rica que algo material. E sabe o que muitos dizem? É obrigação dele. Ainda citam a escritura distorcida: de graça recebestes, de graça dai. Está vendo? O pastor não recebeu de graça? Tem que dar de graça. Você tem noção do valor de livros? Caríssimos. E não apenas material bom, extremamente caro, mas é necessário, por vezes, meses para se entender o material e tentar passar para a igreja de uma forma mais simplificada. Mas o que muitos acham? Não, é obrigação dele. Tem que se virar. Olha, pelo fato de não cobrar nada, eu sempre, quando eu vou pregar em algum lugar, apesar que agora estão chamando menos, eu já vou esperando. Nada. Se vier nada, eu já estava imaginando nada. Então não fico triste, né? Eu já fui pregar em alguns lugares, que sabe o que eu recebi? Uma empada e um copo de refrigerante. É sério? Uma empada ainda, não pode nem repetir.
Eu já fui esperando nada, sair no lucro com a empadinha ainda, né? De volta dando risada, porque ele estava comigo. Mas eu já fui em outros lugares de dar até chocolate e dinheiro. Falei, que benção, hein? Eu trazia para a mulher, né? Fazer um agrado também, claro, né? Chocolatinho para você. Feliz da vida. Mas via de regra, o pastor, ele deve sempre lembrar. Ele não deve cobrar. E a igreja deve lembrar que ela tem por obrigação contribuir. E quais desvios, né? Primeiro eu falei sobre essa parte, sobre... Agora, quais são as principais características e desculpas que muitas pessoas usam para não contribuir, seja com seu dízimo, com sua oferta? Primeiro, põe por favor. Primeiro, muitos vão dizer assim, o dízimo é da lei cerimonial e Cristo aboliu a lei cerimonial. Muitos vão usar essa frase aqui para dizer, não se precisa contribuir mais, não se precisa mais devolver o dízimo. Primeiro que é mentira. O dízimo ele é da lei cerimonial, não, o dízimo vem antes da lei. Antes, muito tempo antes. Abraão a Melquisedeque, 430 anos antes da lei, ele já deu o dízimo. Então que papinho que é esse que o dízimo é da lei? Já começa por aí, não é. Nós vemos o dízimo antes da lei, nós vemos o dízimo na lei, nós vemos o dízimo nos Salmos, os profetas, nós vemos o dízimo no Novo Testamento, em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Ah, pastor, mas a circuncisão também era antes da lei, hoje já não praticamos mais. Isso é verdade? É verdade. Mas você lembra que, assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, assim a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo. Hoje em dia não precisamos mais circuncidar os meninos que nascem na nossa igreja. A circuncisão foi, de fato, substituída pelo batismo. Mas em qual parte da Escritura diz que o dízimo foi substituído por alguma outra coisa? Nenhuma parte. Nenhuma parte. Eu vou mais além. Mateus 23, 23, Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqui você não precisa ser teólogo, é só o básico de interpretação de português. Devíeis fazer essas coisas. Quais essas coisas? Essas é um pronome demonstrativo relacionado àquilo que está próximo. Quais coisas? Misericórdia, fé e justiça. Sem omitir aquelas. Quais aquelas? Aquilo que está mais longe. A fidelidade no dízimo. Até nas mínimas coisas, como eles eram fiéis. Ó. Hortelã, no endro, no cominho. Via de regra, um judeu daquela época, ele colhia lá a cebolinha no caixote que ele plantava na casa dele. Ele partia lá a cebolinha em 10, uma parte é para Deus. Era assim que eles faziam. O que Jesus ele está combatendo aqui é a prática errada daqueles fariseus. Porque para eles, o dízimo era salvo-conduto para poder fazer qualquer outra coisa errada. Desde que se desse o dízimo, não havia problema bater na mulher de vez em quando. Não, mas eu sou dizimista, senhor. Fazer um tanto de outra coisa errada não tem problema. O que importa é ser dizimista. Em Mateus 23, você percebeu que não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Ele adiciona ali. Todas aquelas coisas são de fato importantes. Portanto, o que Jesus está fazendo, ele está ratificando a prática do dízimo. Segundo, alguns vão dizer que o dízimo ele era para sustento dos sacerdotes e levitas. Por isso que hoje não se precisa mais contribuir com seus dízimos e ofertas. Porque hoje não há mais sacerdotes nos moldes do Antigo Testamento. Isso é verdade? Claro que é. Já viu pessoas dizendo, eu sou levita. Principalmente quem canta gosta de falar, né? Sou levita. Quando alguém fala para mim que é levita, eu pergunto, você é da tribo de Levi ou você flutua? É uma ou outra, né? Não tem como. Qual dos dois? É claro que hoje não há mais sacerdotes no modo do Antigo Testamento, aos moldes do Antigo Testamento. Porque os sacerdotes eram os da tribo de Levi. E hoje nós vemos Pedro dizendo que todos nós somos sacerdotes, não é? Vós sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nesse sentido, todos nós somos sacerdotes. Mas nós vemos que Paulo, ele também no Novo Testamento vai referendar
a questão da contribuição. Você pode só abrir comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Só voltar um pouquinho aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. É um texto muito importante, eu faço questão de lê-lo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3. Olha o que a Escritura vai dizer. 1 Coríntios 9, 3. Acompanhe comigo, por favor. Essa é a minha defesa para com os que me acusam. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está defendendo o seu direito aqui como apóstolo. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas é Pedro. Está falando assim, olha, calma aí, eu não tenho direito de viver da obra? Minha esposa, minha família? Os outros apóstolos fazem, eu não posso. Ele está defendendo o ministério dele aqui. Versículo 6. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Deixar de trabalhar, no caso, o trabalho braçal, né? Calma aí, esses irmãos vivem só da palavra. Agora, a gente não pode? É muito trabalho. Pregar a palavra, estudar, levar para onde eu for. Agora, nós não temos esse direito? É isso que ele está defendendo. Verso 7. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso, digo isso apenas na perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Aí Paulo agora vai citar a lei. Ele diz, você já viu alguém que vai servir o país, servir o exército, e ele ter que se bancar? Quem já foi militar sabe como que é. A partir do momento que você entra numa força armada, numa força policial, você recebe fardamento, colete, munição, armamento, instrução, para que você possa defender o seu estado, a sua nação. Agora ele está dizendo, mas calma aí, quem que vai e paga para defender a sua nação? Eles devem ser pagos. É isso que ele diz. Verso 8. Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Ele vai citar a lei agora. Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão, com esperança de participar da colheita. Verso 11. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais recolher de vós coisas materiais? Olha o que ele diz. Nós que vivemos o evangelho, nós semeamos aquilo que é mais importante, a semente espiritual. Através do Espírito Santo usar as nossas vidas na pregação, a sua vida é salva, transformada. Pessoas recebem o perdão dos pecados. E ele diz, se nós que vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós coisas materiais, no caso dinheiro, receber por isso? Verso 13. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado, comem do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Meu Deus, é difícil entender isso? Aqueles que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. É por esse motivo que nós continuamos a ser fiéis a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, porque nós entendemos que este preceito não foi mudado. Que este preceito, ele não vai prejudicar um e beneficiar o outro. Porque quando a contribuição é proporcional àquilo que se ganha, se você ganha pouco, você contribui com pouco. Se você ganha muito, você contribui com muito. Quem dera, eu não sei quando vocês, mas meu sonho é dar um dízimo aí de uns 1000. Imagina que delícia, hein? É que as pessoas conseguem ver só o dinheiro que contribui. E não conseguem ver o tanto que Deus abençoa. O tanto que Deus derrama bênção. Nós não estamos debaixo da lei, da maldição da lei, como dizem alguns. Isso é verdade, mas a maldição da lei no sentido da lei condenatória. Agora, quem disse que se nós desobedecermos mandamentos da lei como não matarás, não adulterarás, que não seremos punidos por Deus? Esses preceitos continuam válidos? Claro que continuam. Por que ao invés de darmos desculpas para não contribuir, não sei, é isso, é aquilo. Por que ao invés de darmos desculpas para reter aquilo que não é nosso, nós
não passamos a procurar motivos para contribuir ainda mais, com base em tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas sabe por que muitos não conseguem mesmo assim ser fiéis a Deus com seus dízimos e ofertas? É porque eles têm a síndrome do dono, de achar que são dono daquilo que eles possuem. Em Ageu, Deus diz: minha prata e meu é ouro. Muitos acham que você é o dono da prata e do ouro. Mas não é, é Deus. E a Bíblia vai falar que de Deus nós somos dispenseiros, mordomos. Essa é a palavra usada no Novo Testamento. Estamos aqui apenas para administrar aquilo que não é nosso. Aí Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos dá vida, salvação, saúde, capacidade intelectual para trabalhar, emprego. Do emprego ao qual nós recebemos, que tudo veio dele. Ele fala: olha, de tudo que você ganhar agora, 90% fica com você. 10% você restitui à casa do tesouro para que haja mantimento. A gente diz: não, é muita coisa. Isso tem nome: ganância, avareza. Avareza. Não tem como. Olha, pastor, dá uma palavrinha mais bonita. Esse dia o irmão falou para mim: pastor, o senhor usa umas palavras muito fortes. O senhor chama o povo de pobre. Fala assim: olha, aqueles que têm alguma deficiência monetária. Eu falei: o povo não vai entender se você falar isso. Eu preciso falar assim que o povo entende. O povo de menos poder aquisitivo não são os pobres, gente, igual nós. É assim que funcionam as coisas. Portanto, pessoas que vivem a dar desculpas para aquilo que é claro na palavra do Senhor, é porque o coração ainda continua no dinheiro, porque ainda continua avarento. E para encerrar, terceiro, a contribuição tem que ser espontânea e não imposta. Pelo menos é isso que alguns dizem, né? Tá vendo? Quando você vai contribuir, a Bíblia diz que tem que ser algo do coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ele vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu falo para você que eu já vi gente dizendo isso. Está vendo, pastor? É que às vezes eu não estou alegre para contribuir. Por isso que eu não contribuo. Primeiro que aqui não está relacionado a dízimo. Aqui é de fato uma coleta para os crentes da Judéia. Aí ele diz: contribua com alegria. Lembra, ano passado teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, e eu falei para os irmãos aqui num culto: olha, eu tenho um pastor que eu conheço lá em Canoas, eu já estive lá, sei como é, o pessoal é íntegro, estão passando uma necessidade violenta. Hoje nós vamos fazer uma arrecadação específica para mandar oferta para lá. Quem estava aqui no culto deve se lembrar. Neste dia eu falei: olha, isso aqui não tem a ver com dízimo, contribua aquilo que você puder. Foi a maior arrecadação que a nossa igreja fez até hoje. O que a gente arrecada no mês inteiro. Quase que arrecadou aquele dia. Eu falei: nossa, mas para contribuir aqui, vocês não dão tudo isso. Mas eu falei que ia mandar, né? Mandamos tudo para lá, né? O CNPJ da igreja lá de Canoas e tal. Expliquei para os irmãos, mandamos todas as notas. Então, nessas horas, óbvio que a gente deve fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas lembrando, isso não tem a ver com dízimo. O dízimo não dá para negociar. A própria palavra já diz: 10ª parte. Eu não posso vir aqui e cobrar de você: olha, esse mês a gente vai comprar um terreno, então tem que ser o dízimo. Ou, gente, como a gente está arrecadando bem, fazer um desconto de 8%. Não dá. Não se negocia esse tipo de coisa. Pastor, mas eu não estou dando com alegria. Experimenta fazer isso com o gerente do banco que você fez o empréstimo. Você fez o empréstimo, daí chega lá o dia de pagar. Você fala assim para o gerente: eu não estou tão feliz hoje para pagar essa parcela. A sua casa, financiada. Fala para a Caixa Econômica: eu estou tão triste de pagar tudo isso esse mês. Não vai colar. Agora, para Deus, a gente vive dando desculpa, infelizmente. Dívida não se paga. Dívida se paga, alegre ou triste, não interessa como você está, não é? Apenas vai e resolva o problema. E a Bíblia vai dizer que dízimo é dívida. A gente devolve. Não é isso que Malaquias diz? Roubarás o homem a Deus? Claro que não. E como que a gente não rouba a Deus? Quando a gente não retém aquilo que é dele. E o princípio aqui, já estou encerrando, para o sustento da igreja, ele continua sendo o mesmo. O dinheiro ele deve ser usado para o sustento da igreja e para o sustento dos obreiros, pastores, pobres e viúvas. Pelo menos nós tentamos, sempre que possível, seguir isso que a Escritura diz. Paulo, ele chama a atenção dos coríntios
que eles não estavam contribuindo direito, mas é porque aquele povo ele era avarento. Paulo, quando ele vai falar aos coríntios, ele diz, vocês são avarentos. Esse é o problema de vocês. 2 Coríntios 11, 8 e 9, ele diz assim, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Quando Paulo ele diz isso, despojei outras igrejas para trazer a mensagem a vocês, ele estava combatendo aqueles irmãos que tinham este problema com dinheiro, que eram avarentos. Então ele diz, eu estou aqui, eu decidi não receber, não é porque não é certo, é porque vocês são mesquinhos, são avarentos. Então, outra igreja me sustentou para que eu pudesse trazer o evangelho para vocês. Vocês não pagam nem o meu salário. Nós aqui tivemos períodos terríveis na igreja. Já meses fechamos negativo. E quando fecha no negativo, quem sai perdendo? Claro que é o pastor. A primeira coisa que descontava era do meu salário. Não recebia tudo que eu era para receber. Sem problema. Não tinha condição, não tinha condição. Já teve meses que de fato nós vimos o milagre de Deus vindo, não da congregação, mas de pessoas de fora, da internet, que acompanham meu canal, Instagram e por aí vai. Às vezes a gente vê aquele mês e fala, puxa, não deu. Não deu. Aí do nada, eu pingava uma oferta lá. Justamente aquilo que a gente precisava. E Deus, por vezes, sustentou a gente dessa forma. Mas, quando Ele assim o faz, Ele faz por misericórdia. Mas, para nós que somos congregação, é vergonhoso. A igreja deve sustentar o seu pastor. Da mesma forma que se espera que o marido deve sustentar a esposa. Você imagina o vizinho pagando progressiva, manicure e pedicure para sua esposa? Tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Quem deve bancar essas coisas é você. Da mesma forma, em relação à igreja. Os pobres da Macedônia, eles ajudaram Paulo, por quê? Porque aquele povo de Corinto era avarento e infiel. Em 2 Coríntios 12, ele ainda vai dizer assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo não fui um peso para vós. Perdoai-me essa injustiça. Olha o que Paulo está dizendo para eles, olha, eu não fui um peso para vocês, vocês me perdoem, foi injusto. Porque vocês deveriam ter sido fiéis. Vocês deveriam ter me sustentado naquele período. E vocês não fizeram. Vocês foram inferiores porque vocês não pagaram o meu salário. O obreiro, portanto, ele é digno. O pastor, ele é digno de receber o seu salário. É isso que diz toda a Escritura. Só que nós vivemos numa cultura de que pastor bom é o pastor miserável. É o pastor que vive apertado. É o pastor que anda de carro velho. É claro, não podemos ir para o extremo daqueles super pastores que têm fazenda e por aí vai. Eu estou falando da maioria. Você sabia que, pelo menos aqui na nossa região, a maioria dos pastores não são assalariados? Não são. Muitos deles quase que pagam para trabalhar, literalmente. Porque as igrejas não sustentam. Não, o pastor de graça que recebeu, de graça tem que dar. Entendem totalmente errado isso. Portanto, queridos, contribuir com a obra de Deus é um privilégio. É um privilégio porque Deus não precisa de nós. Mas ainda assim, Ele nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Você acha que Ele não poderia fazer aqui, ó, barra de ouro surgindo gasofilácio? Claro que podia. Mas Ele nos dá o privilégio de contribuir. Saber que nós podemos ser usados para algo eterno, que é a salvação de vidas, através de algo material. A contribuição com o nosso dízimo e oferta. Ofertar é bênção. Mas como eu disse, né? Ofertar não tem a ver com dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Você não é juiz sobre os 10% daquilo que você ganha. Isso você devolve. Agora, as outras coisas, você sim. Não tem problema. Mês contribui mais, mês contribui menos. Só, eu sei que, né, o pastor ele deve falar pouco de si. Vamos encerrar agora. O pastor ele deve falar pouquíssimo de si. Eu tento exercitar isso. Só que, principalmente em relação a finanças, algumas coisas que precisam ser faladas até mesmo para que os irmãos saibam como que as coisas acontecem. Por exemplo, eu desde quando eu entrei na igreja, acho que passou uns 3, 4 meses ali,
Eu já comecei a ser dizimista e nunca parei. Graças a Deus. Só que eu confesso para os irmãos, eu lembro que o dia que eu saí da aeronáutica, 10 anos de serviço, peguei uma bolada. Na hora veio aquele pensamento, será que Deus precisa de tudo isso? A gente é tentado. Claro que é tentado. Só falei, não. É o que é correto. É o que deve ser feito. E durante meus primeiros anos de trabalho na igreja, como integral, primeiro que, quando eu vim aqui, para Pinda, vim para Moreira primeiro, depois para cá, a igreja de Guará que me enviou para cá, ela, durante um ano, ela pagava 2/3 do meu salário. Ganhava 1.500, 1.000 vinha de lá, 500 já saía da arrecadação da nossa igreja. E só que nós fizemos um acordo que isso aí seria por um ano. Depois de um ano, se vira. Pensa num ano que eu orei, jejuei, gemi, nem dormi de tanto orar, né? Senhor, me ajuda. E eu lembro que, depois desse período, eu, além de sempre ser fiel com o meu dízimo na igreja, uns bons anos depois, eu ainda contribuía com 20% a mais da renda que eu tinha. Eu dava os meus 10% de dízimo, devolvia, e mais 20% de oferta, todo mês. Proporcionalmente na igreja ali, eu era o que mais contribuía, pelo fato do tanto que eu ganhava, claro, né? Ganhava pouco. 13º, quase nunca ficou na minha mão. Minha esposa é testemunha disso. Você não tem 13º? Tem, já ofertei. Porque eu entendia que a igreja precisava. Estávamos passando por um momento difícil. Então, para o começo, falei, não, vamos fazer aqui, lá na frente Deus vai abençoar. Eu tenho certeza disso daí. E Deus nunca deixou faltar. Nunca. Por que você acha que com você vai ser diferente? Se você for fiel a Deus, pode ter certeza, Ele vai cuidar de você. Lembra? Jesus vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, ir além. Os fariseus, eles eram dizimistas. E Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a deles. Ainda que você não queira exceder, dá mais que 10%. Seja pelo menos igual a eles, então. Pelo menos 10% ali, tá bom. Se você, de fato, está vendo o dinheiro saindo aqui da igreja e sendo desviado para luxo do pastor, eu desafio você, não volte mais aqui. Procure outra igreja. Se você está vendo o dinheiro que está sendo aplicado para enriquecimento e luxo do pastor, procure outro lugar. Este não é um lugar para você. Estamos te enganando. Mas se você tem visto, de fato, o dinheiro sendo aplicado de forma correta, a palavra de Deus sendo ensinada de forma correta, seja fiel. Não apenas fiel, seja fiel e generoso. Eu tenho certeza que se você assim fizer, Deus não vai deixar você na mão também. Muito pelo contrário. Vai abençoar a sua vida ainda mais. Amém, meus queridos?